Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série especial que se chama Home Office, o Novo Normal. Você está prestes a assistir um dos 5 episódios que foi ao ar lá na Rádio Novo Tempo e também foi transmitida no Instagram da Rádio Novo Tempo. Agora está disponível aqui e abaixo desse vídeo você pode conferir todos os outros episódios dessa série. Dá uma olhadinha também aí na descrição para conferir todos os conteúdos complementares para iniciantes e também o link para o nosso grupo gratuito no Telegram, tá? É isso, bom vídeo. Já estamos ao vivo pelo nosso Instagram, você pode correr para lá agora mesmo, @Novo Tempo Campo Grande, @Novo Tempo Campo Grande, para você ouvir e assistir a nossa conversa super especial e importante que teremos por aqui com Ives Lopes, ela que é jornalista, é escritora, inclusive é a criadora de um programa chamado Home Office Expert, é fundadora do maior canal sobre home office do Brasil. Estamos com ela ao vivo pelo Instagram e também via Skype. Vamos lá, bom dia, Ives. Tudo bem com você? Bom dia, Everton. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Estou gostando muito de participar dessa série, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a abrir aí os olhos das pessoas sobre coisas que estão acontecendo ao nosso redor, estão acontecendo no mundo inteiro e no Brasil. É uma forte tendência. Vamos lá. É uma forte tendência e, é claro, você também pode participar com a gente, pode deixar, por exemplo, a sua pergunta aqui para mim no nosso WhatsApp, que é 981081641. Também estamos aqui no nosso Instagram, que é o @Novo Tempo Campo Grande. Deixa eu mandar alguns abraços para quem está aqui conosco no Instagram. Alessandra, bom dia. Bom dia, Cleuzinha. Oi, Leonardo. Bom dia para você também. Quem também passa por aqui é o Santiago, a Nalva, Eliane, todo mundo interagindo, participando aqui conosco no nosso Instagram, que é @Novo Tempo Campo Grande, é onde acontece a nossa live. Você pode participar aqui conosco também. Olha, com o avanço da pandemia de coronavírus e a necessidade do distanciamento, muitas empresas precisaram se adaptar ao home office, também conhecido como trabalho remoto. Com isso, a dúvida que surge na cabeça de muitos empregados e empregadores é como será o mercado de trabalho pós-pandemia. Afinal de contas, cedo ou tarde, o contágio de Covid-19 será controlado e a economia deverá ser retomada. Publicado em abril deste ano, o estudo de André Micheli, que é coordenador do MBA em Marketing e Inteligência de Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas, indica que a prática de trabalhar em casa deve registrar um crescimento de 30% no país. Vale destacar que essa mudança exige também planejamento. E algumas corporações já estão se preparando para isso. E você também está se preparando para essa nova realidade? Como encontrar vagas de trabalho em home office? Nós vamos conversar com a Ives sobre esse assunto. Ives, todos os segmentos podem atuar em home office? Eu sei que nós já falamos um pouquinho sobre isso no primeiro programa, mas como temos muitas pessoas começando a entender o tema hoje, muitas pessoas podem trabalhar em home office. Quais são as funções, as áreas que normalmente podem atuar nesse novo modelo? Bom, basicamente, as atividades feitas em home office são aquelas feitas em escritório, tá? É bem importante a gente deixar claro que quando nós falamos sobre home office, também tem outros nomes como teletrabalho, são atividades relacionadas à tecnologia. Quando a tecnologia é importante para que o trabalho aconteça. Então, é telefone, computador, internet, tá? Então, outras atividades manuais, como nós citamos na última entrevista, não são home office, tá? Quando nós falamos de home office e teletrabalho, são atividades desenvolvidas através da tecnologia, através desses instrumentos. Então, as atividades que utilizam isso para trabalho são as atividades que funcionam em home office. Então, para deixar isso bem claro, tá? Eu vou falar sobre algo que aconteceu com duas grandes empresas da área aí de fabricação de carros, que foi a Citroën e a Peugeot, né? Então, dentro dessa pandemia, né, agora da pandemia, eles precisaram, da noite para o dia, trocar o esquema deles de trabalho e hoje eles estão funcionando 100% home office, mas 100% no que se refere às atividades que antes eram feitas em escritório, tá? Então, tirando as fábricas, a parte de construção dos carros,
todas as outras atividades, como administrativo, financeiro, recursos humanos, comunicação, marketing, publicidade, áreas relacionadas a consultorias, atendimento online, telemarketing, atendimento ao consumidor, essas áreas que antes funcionavam em escritórios, com uso de tecnologias, estão funcionando em home office. Então, eu acredito que com esse exemplo aqui, o pessoal consegue entender o que vai funcionar, o que funciona em home office no teletrabalho e o que não. Então, o que não funciona em home office são todas as outras atividades que necessitam, digamos assim, da mão de obra mesmo, presencial, de construção, né? Algo que envolve artesanato, como eu citei na nossa última entrevista. Então, essas outras atividades não funcionam em home office. Ok, bom, falando aí sobre essa questão da necessidade de muitas empresas começarem agora a colocar seus empregados, melhor dizendo, em home office, como preparar a minha empresa e colocá-la em home office? Tem algumas regrinhas, alguns cuidados que precisamos ter? Bom, aí mais no ponto de vista, né, a preocupação das empresas é no ponto de vista de recursos humanos, né, os contratos em si. Hoje, com a regulamentação que nós temos, que foi feita em 2017, passou a incluir o trabalho de home office nos contratos. Então, é uma questão contratual que pode ser feita em comum acordo entre o funcionário e a empresa, e os funcionários começam a atuar em casa. Agora, existem algumas exigências, né, das empresas, no ponto de vista de recursos humanos, que eles devem fornecer essa estrutura ou subsidiar, né, o valor para que o funcionário tenha a estrutura funcionando em casa. E o movimento inverso também é possível, só que com 15 dias, né, em prazo de 15 dias. O movimento inverso são as pessoas que estão em home office e passam depois a trabalhar presencialmente, precisa ter um período de adaptação. De uma maneira geral, não leva muito tempo, né, para você... O que é muito comum de acontecer são as empresas aproveitarem a estrutura do próprio funcionário em casa e ressarcir, né, o que seria um valor para a criação dessa estrutura. Agora, Ives, com respeito, por exemplo, a direitos, a legislação, eu gostaria que você falasse um pouquinho quais são os direitos trabalhistas do empregado que atua em home office. Por exemplo, ele vai ter vale transporte, né, vale refeição. Como que funciona esses acordos com pessoas que trabalham em home office? Bom, é importante, né, salientar que havia o home office antes da reforma, só que de uma forma muito tímida, né, justamente por causa de medo. Né, e eu vejo que Verdade. A reforma ela veio para dar segurança ao empregador, né, nesse ponto de vista. Traduzindo aqui, tá, gente, a reforma. Então, por quê? Qual é o principal medo? Qual era o principal medo das empresas? Referentes a horas extras, né? Uma vez que, quando o funcionário está trabalhando em casa, como o empregador vai fazer esse controle das horas trabalhadas, né? Então, a partir da reforma trabalhista, essa questão das horas não são percebidas, tá? Não são reconhecidas horas extras. O empregado, o trabalho é mensurado por resultados. Todas as outras questões trabalhistas já estavam amparados, tá, na CLT. Então, em termos de salário, em termos de benefícios, auxílio alimentação, tudo isso é visto não como o salário em si. E quando nós falamos de salário, vai depender de cada área, cada função, cada atividade que já é protegida, né, no CLT. Ok, então outros direitos como, por exemplo, férias, 13º, tudo isso ainda assim o trabalhador recebe, correto? Da mesma forma, e é um acordo, na verdade, é a empresa que vai determinar, né, ou vai entrar em acordo com o funcionário nesse sentido. Ok, na Rádio Novo Tempo, 8 horas e 22 minutos, vamos então a uma pergunta que precisamos responder aqui para a nossa conversa hoje, Ives. Como encontrar vagas disponíveis em home office? Existem empresas hoje contratando em home office? Isso é uma pergunta muito comum que eu recebo, as pessoas fazem, Ives, quais empresas contratam em home office? Na expectativa que eu diga 1, 2 ou 3. Mas é importante observar que a quantidade de empresas contratando em home office é muito grande, tá? Desde a reforma de 2017, nós encontramos vagas de emprego.
E agora, com esse movimento que foi acelerado com a pandemia, né, não foi criado. Muita gente fala agora no home office como se tivesse surgido na pandemia, mas não. O home office já existia antes, ele só foi acelerado por causa da pandemia. Então, o que acontece é que as empresas agora, né, e depois, principalmente da pandemia, vai ter um cenário mais favorável para isso. Uma coisa que eu tinha falado na última entrevista, né, sobre a questão do desemprego, é um problema para qualquer modelo de trabalho, seja ele um home office ou não, né, no momento é escasso. Mas nós temos sim empresas que contratam em home office, e às vezes eu já fiz vários vídeos para trazer atenção para as empresas grandes que contratam em home office, tá? Como a Gol, por exemplo, falando de uma brasileirona, que é a Gol, que trabalha em home office, ou que contrata em home office. Aliás, no site deles, você escolhe a modalidade de trabalho, né? E tem, inclusive, pessoas que têm deficiência, tem uma parte do site específico para elas, e tem também uma parte específica para pessoas que querem buscar trabalho em home office, né? E aí são atividades de atendimento, principalmente, né? Atendimento ao cliente. E aqui foi só um exemplo, porque, na verdade, o cenário para o home office, antes mesmo da pandemia, já estava acontecendo de uma maneira muito, muito forte. Mas eu gostaria também de, até no sentido de esclarecer também a nossa audiência, as pessoas que estão acompanhando a entrevista, que nós, quando vamos encontrar essas vagas de emprego, quando vamos procurar, nós vamos encontrar dois tipos diferentes de contratação. Tem a contratação em CLT, né, essa aqui que nós estamos falando bastante, mas também vai ser muito comum encontrar empresas que estão contratando em home office, mas somente se a pessoa for um prestador de serviço, como se ele tiver um CNPJ, tá? Para deixar bem claro. Então, no meu ponto de vista, eu vejo ainda como uma forma de proteção, ainda empresas que se sentiam inseguras, né, com esse modelo de trabalho, por talvez falta de conhecimento mesmo, de preparo dos seus recursos humanos, mas que vai ser muito comum ainda encontrar essas empresas ensaiando o home office, mas só que através de CNPJ, né? Então, são essas duas formas, CLT e CNPJ. Agora, o que eu recomendo quando a gente vai lá encontrar vagas de emprego é utilizar as próprias redes sociais que são voltadas para isso, como o LinkedIn. O LinkedIn. Então, o LinkedIn nada mais é do que uma rede social mais voltada apenas para o âmbito profissional, né? Ou seja, é como se fosse um currículo no Facebook, algo parecido, seria isso? Isso mesmo. Ele é voltado para networking e, claro, ele também pode ser uma ferramenta importante para encontrar vagas de emprego. E o que eu recomendo às pessoas que estão em busca de emprego, quando vai lá no site, no LinkedIn, você vai ver lá em cima tem vagas de trabalho, bem na sua frente, né? Vagas de emprego. Então, você clica ali e existem filtros onde você pode colocar por cidade, por região. O que eu recomendo é colocar apenas home office, o nome home office, sem colocar como filtro cidade e estado. E eu vou explicar por quê. O trabalho remoto é feito à distância. Então, embora existam ainda as empresas no Brasil estão se preparando, o costume ainda é de contratar pessoas nas próprias cidades, porque eles querem alguns dias usar o funcionário trabalhando em home office e outros dias presencialmente. Então, a maior parte das vagas ainda são para as mesmas cidades, mas empresas como multinacionais que já utilizam home office, né, em outros países, como isso já é bem comum, Canadá, Estados Unidos, podem, se existem filiais no Brasil, contratar remotamente. Tá? Então, para deixar claro isso aqui, por exemplo, eu estou aqui em Salvador, o Everton está em Campo Grande. Então, digamos que uma empresa no Campo Grande pode contratar uma pessoa em Salvador. E a partir do momento que você usa filtros, você pode restringir muito a oferta de vagas. Então, o que eu recomendo é colocar lá só home office, sem filtros mesmo, e aí olhar vaga por vaga, que quando a gente está em busca de emprego tem que fazer isso mesmo, olhar a descrição, ver se é para a cidade, se não é, tá? Que aí a gente pode encontrar mais ofertas de home office. Agora, Ives, existem algumas recomendações específicas que as empresas exigem, pedem para candidatos para atuarem em home office?
Sim, porque também depois da reforma trabalhista, a questão da saúde do funcionário é responsabilidade da empresa. Se ele desenvolver algum tipo de doença ou algum problema relacionado ao trabalho em casa, é responsabilidade da empresa. Então, elas estão exigindo que você tenha uma série de aparatos para prevenir isso. Então, nós estamos falando aqui sobre a infraestrutura, né? Estamos, nesse caso, falando sobre infraestrutura. É claro que não envolve só isso, envolve também questões psicológicas, engajamento, relacionamento com outras pessoas, que é a empresa também que vai criar soluções para isso. Mas, em termos de infraestrutura, para quem procura vagas de emprego, é importante ter uma cadeira ergométrica, né? Ter uma mesa preparada para escritório. Muitas empresas não aceitam, inclusive, notebook, o uso de notebook, mas o uso, sim, de PC, né, computador. Algumas empresas exigem telefone fixo no local do trabalho. É muito comum também que elas peçam que você, né, que a pessoa que está em busca de emprego, ela tenha uma área com isolamento. Né? Quando eu falo de isolamento, não estou falando de material de isolamento acústico, mas um local que possa ser usado exclusivamente para trabalho, onde você possa entrar, fechar a porta e para não ter ruídos, né, não ter barulhos. E dependendo das atividades, as exigências aumentam. Então, se é uma atividade de atendimento a cliente, por exemplo, aí é exigido que tenha um telefone, uma linha exclusiva de trabalho, porque imagina só, você trabalha em casa e aí o telefone toca e seu filho atende, né? E é um cliente. Então, evitando essas questões que poderiam ser normais, comuns, para o ambiente de trabalho home office, é importante, essas empresas vão exigindo, vão fazendo esses tipos de exigências, são bem comuns. Sim, é importante também, Ives, a gente comentar aqui com o ouvinte que home office não quer dizer que eu vou trabalhar em casa que vai ser só sossego, moleza. Todo mundo tem que colocar a mão na massa mesmo, porque muita gente às vezes tem a ilusão de, bom, vou trabalhar de casa, dá para pelo menos chegar de chinelo, ficar mais à vontade. Como é que é essa questão, essa rotina? Você que já trabalha há vários anos com home office, quase 5 anos, não é mesmo? É isso? E home office há 10 anos, de maneira geral, né? Que antes eu tinha consultoria de comunicação, eu trabalhava em casa já. Agora é exclusivamente pela internet, com canal no YouTube, redes sociais. Tem clientes presenciais há 5 anos. Agora, esse tema, nossa, eu adoro falar sobre isso, sabe? Porque, assim, não que eu esteja feliz com o que está acontecendo, muito pelo contrário, eu fico muito preocupada com o que está acontecendo. Eu tenho visto e acompanhado amigas, amigos meus que estão agora em home office, não por escolha, né, mas porque foram empurrados para o home office da noite para o dia e não estavam preparados para isso, né? Então, no início, quando pensava, vou trabalhar em casa, ótimo, vou estar perto da minha família, eu vou estar perto das minhas coisas, eu vou ter mais tempo. E tudo isso é verdade, são benefícios de trabalhar em casa. Agora, eu costumo dizer que todos esses benefícios podem ser também malefícios, se você não administrar eles bem. Então, você estar em casa significa que vai estar perto dos seus filhos, do esposo, da esposa, que eles pensam que você está disponível. Então, esse é um problema que eu ouço muito. Não consigo, porque toda hora eu sou interrompida, né? Eu sou interrompido no meu trabalho em casa. Meus filhos não me deixam trabalhar, né? Então, um problema. Ou você não consegue se concentrar, você se isola, mas não consegue focar porque está pensando na cama que tem que arrumar, na casa que tem que limpar, nos pratos que precisam ser arrumados. Então, no final das contas, tudo é questão de rotina, né? Uma nova rotina que vai ser criada, uma nova organização e, com certeza, vai exigir muito mais disciplina e foco do que seria necessário fora. Quando você está em ambiente de trabalho, que está todo mundo ao seu redor trabalhando, o seu chefe está perto de você, está vendo você trabalhar, isso não vai acontecer em home office. Você está livre, entre aspas, né? Então, por isso é tão importante, primeiro, em relação à família, tá? Vamos falar sobre a família, as pessoas que estão no mesmo ambiente. Eu recomendo que seja negociado. Isso precisa ser negociado com as pessoas que estão perto, que estão no seu dia a dia, porque eles também vão entrar nessa rotina. Então, de tal hora até tal hora, eu estou em horário de trabalho, não posso ser interrompido, não posso ser interrompida. E você também, como pessoa que está ali trabalhando, precisa também se adaptar a esse horário, tá? Não ficar se
como é que eu vou dizer, boicotando, né? Você está ali trabalhando, vou ver o que é que meu filho está fazendo, vou ver o que é que está acontecendo. Não, você precisa entender que a hora de trabalho é hora de trabalho, principalmente, como nós falamos aqui, né? Hoje, o que as empresas vão mensurar são resultados. Então, você precisa dar resultados independente da quantidade de horas de trabalho. Por isso que é importantíssimo isso ser bem orquestrado dentro de casa. Exatamente, ouvinte. Então é hora do trabalho, tá? Hora de home office é hora do trabalho também. Agora, 8h33, estou conversando com Ives Lopes, ela que é jornalista, escritora, tem um canal no YouTube, inclusive é o principal canal aí no YouTube que fala sobre home office no Brasil. Oi, Ives, a gente falou um pouquinho sobre o LinkedIn, a importância do LinkedIn para nós encontrarmos uma vaga no mercado de trabalho, principalmente em home office. Eu queria que você falasse como que a gente deve abordar esse LinkedIn, como que nós devemos apresentar o nosso LinkedIn para estar apto a conseguir uma vaga em home office. Excelente pergunta, Everton, porque eu tenho certeza que boa parte dos nossos ouvintes estão acostumados a fazer um currículo recheado de atividades, né? Colocar todo o seu histórico em um currículo. Agora, pensa assim, nem o recursos humanos, a área de recursos humanos não recomenda que você entregue um currículo com atividades diversas, de áreas e setores diversos, quando você está buscando uma vaga de emprego. Então, quando você vai buscar uma vaga tal, você vai equalizar, você vai arrumar o seu currículo de forma a atender melhor as expectativas daquele emprego que você quer encontrar. Agora, no ponto de vista do LinkedIn, da internet, que é um lugar só, né, que é uma página só, onde você não vai ficar fazendo uma série de mudanças lá, de acordo com vagas, não, é algo, é uma vitrine sua. O que eu recomendo é um posicionamento, né, em termos de mercado. Então, se você tem uma formação, aqui vou trazer a minha, tá, na área de comunicação, então, você deve se posicionar como uma pessoa buscando esse tipo de atividade. Então, você vai preencher com aquilo que mais importa e focar o seu currículo para uma área, para responder por aquilo ali. Tá? Então, se você coloca muita coisa também de áreas e assuntos ou até experiências profissionais que não vão ajudar, não vão colaborar, então eu recomendo não colocar mesmo, tá? Deixar algo focado para um posicionamento de mercado. Exatamente, né? Não colocar, por exemplo, aquele tipo de foto de você, talvez, na praia, de óculos de sol. É um perfil diferente, né, Ives? É um perfil profissional, né? Então, isso eu acredito que a boa parte das pessoas já entende essa necessidade, estão no LinkedIn para fazer network e percebem que precisam se apresentar de maneira diferente. Então, só para que as pessoas que nunca usaram o LinkedIn aqui saibam, quando você encontra uma vaga de emprego lá no LinkedIn, quando uma empresa está recrutando e aparece a notificação para você, você clica em enviar currículo, é exatamente o seu perfil vai direto para o empregador, tá? Ou para a pessoa que está contratando, a empresa que está contratando. Eles vão ver foto, vão ver tudo que você colocou ali no seu perfil, até networking vão aparecer para essa empresa. Então, é sempre importante pensar que é totalmente diferente do que você colocaria no Facebook, o perfil normal, por exemplo. Muito bem, conversamos com o Ives Lopes, ela que é jornalista, escritora, já atua em home office há muito tempo, especialista nesse assunto. Para você que quer conhecer as redes sociais da Ives, é bem simples. Você tem um canal chamado Bolsa de Ideias, é isso mesmo, Ives, na internet? Isso é o meu projeto, Bolsa de Ideias de Negócio, mas as pessoas vão me encontrar com o meu nome mesmo, Ives Lopes, I-V-E-S Lopes. Ok, pesquisa lá. Gente, o canal dela é assim, você começa a assistir um vídeo, e aí você assiste um outro, e aí quando vê, você dá uma olhadinha na hora, já passou 1 hora e você viu bastante conteúdo, acompanhou muito conteúdo, tem muita coisa interessantíssima, principalmente para você que deseja abrir negócio, certo? E atuar em home office. Esse é o assunto que eu vou deixar para a semana que vem. Bom, Ives, quero te agradecer por ficar aqui com a gente no nosso Instagram. Combinado, então, na próxima segunda-feira vamos falar sobre empreender com home office. Vamos sim, estou super ansiosa, é um assunto que eu sou apaixonada, falar sobre empreendedorismo, e é isso aí que eu ensino. Quem chega lá no meu canal pode maratonar também, tem muita informação aí sobre empreendedorismo em casa.
Exatamente, você não pode perder. Então, o nosso Hora do Trabalho fica aqui, não perca. Se você está chegando agora nessa conversa, só um pedacinho, quer acompanhar toda a entrevista, vai estar disponível para você no nosso Instagram, daqui a pouco, no @Novo Tempo, Campo Grande, ok? Agora, 8h37, obrigado, viu, Ives? Um abraço para você, até semana que vem. Até semana que vem, vamos lá. Eu vou chegar agora com o nosso intervalo comercial e, na sequência, nós temos Anjos da Esperança. É bem rapidinho. Legal, Ives. Muito bem, gente. Foi um prazer conversar com você, viu, Ives? Foi muito boa a conversa. Também fico muito feliz em falar desses assuntos. Como eu falei na semana passada, eu poderia falar o dia inteiro aí. Eu gosto muito mesmo de falar sobre isso, ajudar também, né, as pessoas que estão se deparando com essa realidade agora, né? Então, estou aqui para isso, para ajudar. Exatamente, a gente quer ajudar. Você que está aí conosco no nosso Instagram, põe aqui depois as suas perguntas, inclusive no último tema dessa série Home Office, nós vamos abrir para perguntas e respostas mesmo. Então, os ouvintes que têm perguntas relacionadas a Home Office já podem ir mandando, eu vou guardando essas perguntas para o nosso último programa. Então, na semana que vem, vamos falar sobre esse assunto, como empreender através desse modelo de trabalho home office. Tem muita coisa legal para a gente poder falar nesse assunto, né, Ives? Você que é especialista nesse assunto. Tem muitos mitos que podem ser explorados, não é mesmo? Nossa, muitos mitos. E quando a gente consegue se livrar desses mitos, a gente percebe que está tudo ao nosso redor já pronto, preparado para a gente começar. Não precisa ficar esperando alguém dar um emprego, né? Exatamente. Vamos arregaçar as mangas e correr atrás. Oi, Ives, um grande beijo para você, para o seu esposo. Um abração para vocês aí. Esse calorzinho, cuidado, por favor. Ele tá com 2 aninhos, já tá até quieto, gente. Ah, é? Seu filhinho está precisando? Eu acho, inclusive, que a gente poderia falar mais sobre a questão de rotina. Tem muita coisa para abordar sobre isso aí também. Eu sei que muita gente tem dúvida. Agora em home office, as mães, principalmente, que estão com os filhos. Sim. Eu pensei nisso justamente conversando, né, com amigas minhas que estão arrancando os cabelos aí em casa com os filhos, o que fazer, né? Então, acho que também são coisas que a gente pode abordar muita coisa. Verdade, vai ser bem legal. Gente, um abraço para vocês. Tchau, Ives. Então, até a próxima segunda. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, Everton. Até semana que vem. Então, se você chegou aqui, pega depois o começo da nossa conversa, melhor dizendo, quando eu compartilhar aqui nas nossas redes. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.